Bom dia a todos e todas, como é que estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem neste momento. Eu acho que vocês não... porque tá tampada aqui a visão da câmera. Vamos lá, também não dá para ver nada. Mas a galera está vendo aqui, nós temos vários amigos aqui com a gente, muito bom dia. Vamos começar a tratar sobre petição inicial trabalhista, tá? E é muito importante porque a petição inicial ela é a primeira peça processual e ela é a primeira peça processual do início do processo. Hoje em dia, na semana passada foi regulamentada no âmbito do TST a tal da reclamação pré-processual, mas aí eu estou falando de uma demanda ainda um período anterior, que é, na verdade, uma espécie de uma mediação. Mas aqui a gente vai tratar essencialmente do processo judicial. Tá? Bom, a petição inicial trabalhista ela é o marco inicial do processo. Essa petição inicial trabalhista ela tem a sua previsão lá no artigo 840 da CLT. Então, vamos pegar lá o artigo 840 da CLT. Se, obviamente, a internet deixar. Está lenta, mas não estava lenta. Estava boa. Vou tentar na outra. E também está ruim. E não está ajudando a gente. Que legal isso. Vamos lá. Foi. O artigo 840, parágrafo 1º, ele diz, né? O caput ele diz, a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Né? Então, a CLT, ela essencialmente, nas reclamações trabalhistas, ela busca um pouco do seu espírito lá no passado, onde ela expressamente prevê a possibilidade de haver uma reclamação trabalhista escrita, verbal. Por que isso acontecia, né? Porque lá em 1943, quando a Justiça do Trabalho começou, o direito do trabalho começou a existir, a gente não tinha advogados trabalhistas, né? Os empregados, via de regra, eram pessoas que eram absolutamente simples, absolutamente sem condições intelectuais de saber de suas demandas, ou mesmo de buscar advogados. Não tinha dinheiro, não tinha advogado. Então, a justiça, como uma forma de fomentar o acesso à justiça, ela criou, o legislador criou 2 institutos como forma de fomento ao acesso à justiça. O primeiro instituto é a tal da reclamação trabalhista verbal. Ou seja, ainda que eu não saiba nem sequer escrever, ainda que eu não saiba nem sequer escrever, eu posso ir no Tribunal do Trabalho, na época era o Ministério do Trabalho, eu posso ir lá no Ministério do Trabalho, e lá no Ministério do Trabalho, eu posso falar a minha história. Eu posso contar a minha história. E contar o que está acontecendo comigo. E quando eu chegar lá e contar essa história,
o juiz vai chamar o empregador ao comparecimento de uma audiência. O juiz vai chamar o empregador ao comparecimento de uma audiência para que esse empregador ele tente negociar um acordo ou, se não negociar um acordo, que o contrato seja absolutamente o quê? Rompido, tá? Que as verbas sejam pagas e etc. Essa é a ideia da reclamação trabalhista verbal. Flávio, mas não precisa de advogado? Como é que ficava o advogado? Não, o próprio artigo 791, pessoal, prestem atenção que isso é redação originária, tá? Prestem atenção que isso é redação originária, tá? Olha lá o artigo 791. Empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Então, observa, portanto, que os dois instrumentos criados, uma reclamação verbal e o outro chamado ius postulante, eles efetivamente permitem que a parte ela venha somente sem advogado, conte uma história para ver o que de fato aconteceu. Olha como é que o processo do trabalho acabou sendo simplificado. E aí, se essa reclamação for verbal, beleza. Eu vou lá, conto a historinha, e aí o juiz ele vai me mandar voltar em 5 dias, e aí em 5 dias eu vou aprofundar a historinha, vai chamar o empregador para uma audiência e a gente tenta resolver. E o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Tanto o processo do trabalho, perdão, vou até inverter, tanto o direito do trabalho quanto o processo do trabalho, eles ficaram mais complexos. Então, tanto o direito do trabalho quanto o processo do trabalho, eles ficaram a cada dia mais complexos. Por quê? Porque você sai de um processo de um direito do trabalho muito simples na década de 40 e o país começa a crescer muito pós-Segunda Guerra Mundial. O país vai crescendo, crescendo, e, obviamente, ao crescer, o direito do trabalho ele passa a ficar mais complexo e, obviamente, que o processo do trabalho também passa a receber certas demandas que nunca tinha recebido. E aí, essa reclamação trabalhista meramente verbal começa a ficar insuficiente. Mas a CLT já tinha previsto um outro instrumento, que era a reclamação escrita. Eu fazer por escrito. E aí, olha o parágrafo 1º. Sendo escrita a reclamação, deverá conter a designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos que resulte o pedido que deverá ser certo, determinado com indicação de seu valor, data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Antigamente não existia essa história de que deverá ser certo, determinado. Isso é novidade, tá? Isso é novidade trazida pela reforma trabalhista, diga-se de passagem, é uma péssima novidade. Tá? Para variar, quando você fala de reforma trabalhista, de via de regra, você tem coisas ruins dentro dele, tá? Infelizmente, mas é a realidade. Que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, tá? Bom, beleza. Deixa eu só tentar acertar aqui. Bom, beleza, foi.
E aí uma coisa interessante que começou a acontecer, não foi? Que coisa interessante é essa que efetivamente começou a acontecer? Que coisa interessante foi essa que começou a acontecer? Vamos pensar no processo civil. A gente tem aqui no parágrafo 1º do 840 são os elementos da petição inicial, correto? Mas olha esses elementos do parágrafo 1º desse artigo 840. Repara que ele está um pouquinho diferente lá do processo civil, não está? Por que aqui ele não fala em provas? Por que ele não fala em valor da causa? Ele só fala em valor do pedido. Por que ele não fala em fundamentação jurídica do pedido? Que nada mais é do que a causa de pedir. Repara que, portanto, ainda nas reclamações trabalhistas escritas, o legislador ele ainda buscou simplificar a petição inicial, o que automaticamente obriga a gente trabalhista a um esforço adicional. Porque como o 840 ele é muito insuficiente, a gente tem que utilizar subsidiariamente o artigo 319. Então, o uso da... Eu estou sem caneta. Não, tem a caneta boqueirando aqui. Então, o uso do artigo 319 do Código de Processo Civil, o uso do artigo 319 do Código de Processo Civil, bota meu barriga. O uso do artigo 319 do Código de Processo Civil, ele acaba sendo... Então, se a gente pega o artigo 319 do Código de Processo Civil, vocês vão pegar aí esse artigo 319 no CPC, gente, como essa conexão fica rápida, fica rápida. Vocês vão ver que existem alguns elementos da petição inicial que não existem. Existem alguns elementos da petição inicial. Essas salas viradas para trás, nossa, elas são ruins de conexão aqui. Olha o 319 do CPC. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigido. E aí, se você pega o 840, ele fala em designação do juiz, é a mesma coisa, né? 2. Nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, a profissão, número de inscrição, do cadastro de pessoas físicas, da CNPJ, endereço do réu, na qualificação da parte. Então, é igual, não é? 19. Aí começam as nossas mudanças. Enquanto o 840, parágrafo 1º, ele fala em breve exposição dos fatos, o Código de Processo Civil ele já fala em fato e fundamento jurídico do pedido. Então, repara, ele é mais profundo. O Código de Processo Civil ele dá passos à frente nesse ponto. Ok, isso aí. O Código de Processo Civil ele exige que a parte traga o fundamento jurídico.
mas isso não vem para o processo do trabalho. E aí fica uma dúvida. Como é que a gente vai lidar? A gente adota a ideia da CLT da breve exposição dos fatos sem fundamento jurídico, ou a gente usa subsidiariamente o processo? Isso foi um tema que já foi parar, quase bateu no Supremo, tá? Sob o prisma do acesso à justiça, mas não chegou a bater. Mas esse tema foi resolvido pelo TST e, na minha opinião, mal resolvido. Esse tema é tema de súmula. Olha a súmula 422 do TST. Olha a súmula 422 do TST, como é que ela é interessante nesse ponto. Olha lá, ó. Ele está falando aqui, obviamente, de recurso, mas óbvio que isso vai acabar se aplicando também para as iniciais. Então, ele diz lá, ó, recurso. Ele diz, né? Recurso, fundamento ausente ou deficiente, não conhecimento. Aí ele diz, ó, não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. 3. Inaplicável a exigência do inciso 1, ou seja, fundamentação jurídica do pedido, relativamente ao recurso ordinário, que é o primeiro recurso, de competência do TRT, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos, aí é outra coisa. Ou seja, se nem para recorrer para a segunda instância, que é para o TRT, eu preciso de fundamentação, quanto mais na minha petição inicial. E a petição inicial, ela pode vir absolutamente sem fundamento. Eu posso só contar a história. Eu, Flávio, trabalhei na Estácio, em várias coisas, e não recebi pelas horas, e piriri, parará, tarará, tarará. Posso só escrever isso? Posso. O TST autoriza. Se o TST diz que, se mesmo no recurso eu não preciso de fundamentação, eu só preciso dos recursos para o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância do trabalhista, aí lá eu preciso, claro. É matéria de direito. Mas para o Tribunal Regional do Trabalho eu não preciso, então na petição inicial também não preciso, não. Então, o posicionamento principal hoje, e o TST já tem julgados sobre isso, é que basta a breve exposição. Fatos. Basta a breve exposição dos fatos. Você não precisa efetivamente trazer na petição inicial trabalhista o fato e fundamento do pedido. O fato e fundamento do pedido são absolutamente dispensáveis no processo de trabalho. Isso ficou claro? Beleza? Na petição inicial trabalhista? Tranquilo? Então, vamos continuar com esse raciocínio onde a gente compara o 840 ao 319. Então, ele diz lá, né? Pedido certo, determinado e com valor. Isso é um negócio que está dando muito problema. Repara que o Código de Processo Civil ele só fala em pedido. Acabou. Ele não fala mais nada. Ele fala pedido. Mas a lei trabalhista, quando ela foi alterada pela reforma, ele exige o tal pedido certo, determinado e com valor. Isso aqui apresentou um problema. Eu vou mostrar para vocês.
Qual é o problema? Da onde veio essa história do certo determinado com valor? Isso é uma influência do procedimento sumaríssimo. Porque o procedimento sumaríssimo, ele é um rito de aceleração. Ele é um rito para você acelerar o processo. Então, qual é a ideia? Qual foi a ideia do legislador quando você tem o procedimento sumaríssimo? Ó, o empregado já tem que vir com o que ele quer e o valor que ele quer. Que é para evitar ficar fazendo cálculo no futuro. Ou seja, ele está partindo da ideia que o procedimento sumaríssimo, é um procedimento simplificado. 2, o procedimento sumaríssimo, ele vai pegar ações mais simples. 3, o procedimento sumaríssimo tem que andar mais rápido. Ele está partindo desse pressuposto. Só que ele pegou esse pressuposto de informalidade, velocidade, menor tramitação e jogou dentro do rito ordinário sem qualquer critério. Onde é que isso deu problema no final das contas? Existem certos pedidos que o empregado não consegue fazer cálculo. Ele não consegue liquidar o pedido. Deixa eu dar um exemplo. O empregado quer fazer um pedido de participação nos lucros, que todo mundo ganhou, menos ele. E a participação nos lucros, por lei, ela exige critérios claros e precisos do empregador. O empregador é que tem que estipular esses critérios. Eu posso até ter participação, mas esses critérios têm que ser claros. E o empregador não me pagou. E não me disse por que não pagou. Como é que eu vou saber o valor devido da participação dos lucros, se eu não tenho acesso? Como é que eu vou dizer que o pedido é certo, determinado e com valor? Não tem. Aí tinha juiz que estava fazendo o seguinte. Aí você dizia, ó, eu quero a participação nos lucros. Aí o juiz diz, complete a sua petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, porque você não trouxe o pedido certo determinado com valor. Aí você é informado, excelência, eu não tenho como fazer, porque eu não sei qual é o critério. Então, não sei quanto é. Ao juiz, estimo sem resolução do mérito do processo. E o TSE, essa questão subiu, foi para o Tribunal Superior do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho ele decidiu a matéria. Ele falou, olha, juízes, vocês não podem extinguir simplesmente dando prazo para o cara preencher. Não dá, amigo. Não tem como. Tem que ser melhorzinho essa história aí. Duas alternativas para você que está ajuizando a ação. Ou você coloca lá que era participação nos lucros e pede a inversão do processo, dizendo que é impossível que você traga o valor, ou você estima um valor. Informa. Este valor é uma mera estimativa. Entenderam aí de casa, vocês? E aí, beleza. Quando você informa que, ó, eu não consigo expressamente fazer essa prova, porque essa prova está com o empregador, chamada prova diabólica. Ou, alternadamente, segunda alternativa, você automaticamente remete isso para... Chega para o juiz e fala, olha, a estimativa de recebimento é de R$ 1.000, porque outros empregados da mesma função me contaram que receberam R$ 1.000. E aí essa estimativa tem sido admitida
pelo Tribunal Superior do Trabalho. Essas são as duas formas pelos quais você tem aceito essa história do pedido que não pode ser calculado. O pedido que não tem como ser calculado. Não tem como você apresentar uma certeza, uma determinação ou uma liquidez do respectivo pedido. E aí o tribunal resolve um problema. Ok, isso aí. Tranquilo? Tá? Mas isso foi caso seríssimo. Bom, repara que a lei ainda não fala do valor da causa e a lei não fala sobre provas, tá? A lei não fala sobre valor da causa e a lei não fala sobre provas. E aí a gente tem que trazer o Código de Processo Civil para a gente. E aí a gente efetivamente tem que indicar qual o valor da causa, lembrando que o valor da causa no processo do trabalho ele é fundamental. Ele não define competência. Vocês já viram isso. Mas ele define o rito processual, ele é base de cálculo para custas, ele é base de cálculo para os honorários do advocatício. Mas ele não é definidor de competência. Mas ele tem uma série de outras funções. Aí você fecha a data e a assinatura, e lá no processo civil tem a tal da opção pela realização da audiência de conciliação. É isso aí. O que eu tirei, e quando eu tirei, a mensagem que eu quero passar é que isso não pode ser aplicado ao processo do trabalho. Por quê? Por quê? A audiência é obrigatória. No processo do trabalho, as audiências são obrigatórias. Entendeu? A audiência no processo de trabalho, no processo de trabalho é para conciliar. A audiência é obrigatória. Não, ela é para conciliar e é obrigatória. A parte, quando é chamada ao processo, ela é chamada para conciliar. Então, eu não tenho opção. Eu tenho que ir. Não existe opção de ter audiência de conciliação. Você tem que ir à audiência de conciliação. Ponto e acabou. Por isso que não se aplica o 319 lá. Porque todo mundo vai ter que ir à audiência obrigatória no processo de trabalho. Pessoal e obrigatório. Ok? Então, a gente tem aí a montagem de uma petição inicial trabalhista, né? Então, a gente tem aqui a montagem de uma petição inicial trabalhista, com a respectiva designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição, pedido, valor da causa, provas, data e assinatura. E ponto. Aqui, uma petição inicial trabalhista. Você não precisa trazer os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, e esse pedido ele é mais completo do que o pedido da CLT 240, parágrafo 1º. Entendeu isso aí? Belezinha? Se a gente fosse ver uma montagem de uma petição inicial, eu peguei aqui o caso, que é o caso do. É o caso lá do. É, meu Deus. Que é o caso 1 de prática simulada.
Você vai ver, ó o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara do trabalho ao juízo de tal, você não bota comarca. A gente não usa a expressão técnica comarca no processo de trabalho, tá? Da vara do trabalho daquela localidade, onde houve a prestação de serviço, que é o local de competência. Dá o espacinho do despacho para o juiz e faz a qualificação e a fundamentação da peça lá. Ó. Nome do reclamante, nacionalidade, profissão, estado civil, CTPS, CPF. Por que eu botei nome da mãe, hein? Para o empregador saber a quem ele está xingando? É isso? É isso que eu coloquei o nome da mãe? Não, é do seguinte, gente. Nesse momento, eu estou diante de um contingente muito grande de pessoas que não tinham conhecimento e que não tinha nem sequer identificação em 1940. Aliás, hoje é assim, eu até me assustei quando teve um menino que veio falar comigo que morava em comunidade. E ele veio meio envergonhado, assim. Eu falei, cara, você fica assim, envergonhado. Pelo amor de Deus, não precisa de dinheiro. E ele veio falar comigo que ele morava numa comunidade. E a gente batendo papo, ele falou, cara, você não faz ideia da quantidade de pessoas que moram em comunidade que não tem nem CPF. A pessoa, ela, quando muito, tem uma certidão de nascimento. Ela não tem CPF, carteira de identidade. Carteira de profissional, então, é o FAR, né? Carteira de motorista, não tem nada disso. E aí, se essa pessoa trabalhou, vai ao judiciário, vai ser identificado. O João da Silva, o Marcos de Souza. Como é que ele vai ser identificado? Quantos Joãos da Silva tem no Brasil? Quantos Marcos de Souza? Ele vai ser identificado pelo nome da mãe. Então, o nome da mãe é o identificador. Porque pode até ser que a mãe ela tenha mais de um nome, mas você cria um filtro, não cria? Sim. Não, ele tem um registro. Hoje você não precisa ter registro. Hoje você tem um negócio chamado nome social. Tá? Não, hoje você tem um negócio chamado nome social. É o nome que eu gosto de ser chamado. É o nome que as pessoas me identificam. E aí, por mais que meu nome seja João da Silva, muitas vezes as pessoas me chamam de Perninha. Acontece muito com empregados domésticos. Na minha casa, trabalhava a Lucy. Um dia a gente foi pedir a documentação dela. O nome dela era Vanderlúcia. Qual o nome social? Lúcia. É assim que ela é conhecida, é assim que ela é chamada, é assim que ela é identificada. Você chama Vanderlúcia, isso não vai acontecer. Isso acontece muito com pessoas trans, né? Se tiver um caso? Isso aí é a questão de mãe ser mãe biológica, ser não biológica. Via de regra, no mínimo uma certidão de nascimento tem. Mas das pessoas mais novas. Você vai identificar pela própria coletividade. Ok? Beleza? Então você identificou inclusive a peça, reclamação trabalhista, pelo rito sumaríssimo, mas sumário sumaríssimo ordinário, na forma do 840, parágrafo 1º. Se for o sumaríssimo, a fundamentação muda, porque passa a ser o 852 da CLT.
junto com o 319, que tem que ser informado a aplicação subsidiária do artigo 319 do CPC, ela tem que ser informada com respectiva informação da reclamada pelos fatos e fundamentos jurídicos que seguem, ok? Essa é a folha de rosto. O nome técnico dessa primeira folha, seja de uma petição inicial, de uma contestação, de um recurso, chama-se folha de rosto. Ela, a CLT, tem uma denominação para ela chamada simples petição. Se eu quiser a ajuização só com isso, posso? Posso. Não? O que eu preciso fazer mais? Só preciso apresentar a breve exposição dos fatos. Bom, só isso. E eu posso falar isso oral. Posso assinar isso aí. O juiz é que vai dar a fundamentação. Ok? Continuando. Continuando aqui. É possível que antes de uma inicial, e aí a gente, obviamente, que a gente está falando de uma inicial mais complexa, existem algumas ações que você deve fazer antes de você começar. Então, por exemplo, se eu estou falando de idosos, ou se eu estou falando de crianças e adolescentes e tal, eu posso fazer um pedido de prioridade processual. Na verdade, isso não é um pedido, tá? Tecnicamente, isso não é um pedido, isso é uma garantia. Então, eu só vou informar ao juiz que este processo ele deve ter uma tramitação mais acelerada, porque se trata de idoso, de criança ou de um portador de deficiência. Tanto, o juiz deve garantir essa tramitação acelerada. Entendeu isso aí? Tem que entregar um relatório, tá? Ao orientador. A mim. A mim. Tem que entregar a mim. Tá? Pode me mandar mensagem aqui. Deixa eu só confirmar com a Rafa.
Desculpa, pessoal, eu tinha fechado a câmera aqui. Ok? Beleza? Uhum. Ela é basicamente não, ela é isso. Eu vou encerrar aqui, pessoal da gravação, tá? Forte abraço a vocês, queridos.